No ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos ao episódio de hoje do Verbo Online. Você vai acompanhar comigo tudo o que está acontecendo em nosso ministério e também nas igrejas no Brasil e no mundo. Aumente o som, o Verbo Online está no ar. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Nosso giro começa pela capital paulista, onde a Igreja Verbo da Vida em Santana realizou um culto especial para celebrar 6 anos de fundação. A solenidade contou com a participação de Manuel Dias e da ministra Gisele Caetano. As comemorações não apenas celebraram 6 anos de história, mas também consolidaram o propósito da igreja, que se fortalece na unção do Espírito Santo e vislumbra um novo tempo, onde fé e avanço serão ainda mais evidentes. Agora seguimos direto para a Espanha, onde a Igreja Verbo da Vida em Getafe promoveu um culto transformador com a presença de missionários. A ministração foi feita pela missionária Lúcia Cortez e destacou princípios fundamentais sobre honra a Deus, unção pastoral e submissão aos líderes espirituais. Foi um momento poderoso e enfatizou que a honra ao Senhor e a autoridade espiritual são chaves para bênçãos e cumprimento do propósito divino. De volta ao Brasil, houve uma viagem de supervisão às igrejas do Mato Grosso do Sul. O encontro teve como objetivo compartilhar direcionamentos e solidificar o relacionamento com as lideranças do Ministério Verbo da Vida. Apesar de não estar presente por uma intervenção cirúrgica, o pastor Aguinaldo Marques, supervisor da região, acompanhou tudo por videochamada. Durante as reuniões, ele contou com o suporte de Arthur Marques, membro da nossa diretoria, e também Aguinaldo Neto, secretário da supervisão. Eles visitaram igrejas em Campo Grande, Aquidauana, Bonito, Maracaju, Dourados e também Ponta Porã. Após as visitas, pelo avanço observado, ficou muito claro que o Mato Grosso do Sul já é do Senhor Jesus. E para encerrar o giro de hoje, temos uma notícia maravilhosa, o Verbo Literário. Isso mesmo, um programa da rede Verbo TV, promovido pela igreja lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, que preparou uma programação especial destacando obras de grandes autores do Ministério Verbo da Vida. Ao longo deste mês de setembro, os espectadores terão acesso a títulos inspiradores de Bud Wright, Perilo Borba, Rosilon Lourenço e também Tiago Freitas. Será uma série que promete edificação e aprendizado. A programação é uma oportunidade de enriquecer a caminhada espiritual, fortalecer a fé e também de descobrir novos caminhos de inspiração e crescimento. O programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 10h30 da manhã e tem duração de 1 hora, podendo ser assistido pelo canal 110 da Telecab, pela TCM Box ou também pelo canal da rede Verbo TV no YouTube. O primeiro episódio já está no ar com o livro Jó e o Sofrimento do Justo, de nosso querido Rosilon Lourenço. Acesse a notícia completa em nosso portal e fique por dentro de tudo. Hoje a gente conversa com o William Carreteiro. Ele é pastor e coordenador de comunicação do Ministério Verbo da Vida. Olá, Will, bem-vindo ao Verbo Online. Olá, muito obrigado. Bem-vindo pela segunda vez, né? Já estive aqui falando do documentário do Reagan. Isso, foi exatamente. Prazer estar aqui de volta. Will, apesar de você ter assumido a coordenação há tão pouco tempo, eu gostaria de saber de você se já deu tempo, assim, para você perceber algumas coisas e até para se situar quanto às prioridades que você tem para essa fase. Sim, com certeza, né? Bom, coisas novas vão surgindo a cada dia, né? Eu tô aí há 1 semana nessa função, nessa posição. Já estava trabalhando aqui há 1 ano e meio, então muita coisa já tinha percepção, já tinha tocado em algumas áreas, mas várias outras, né? Principalmente do fluxo, a parte administrativa ali, algumas coisas são novas, sim, né? Mesmo eu já tendo tido outras experiências em marketing e comunicação. Mas o Senhor tem nos guiado aí
em todas as coisas e, obviamente, já tem algumas prioridades, né? Já vinha há algum tempo que o Senhor vinha me comunicando algumas coisas, embora eu não soubesse que eu fosse viver essas coisas aí. Sim. Mas a gente vê mesmo aí uma nova estação, né? Um rio que está passando e que vai exigir uma nova postura, uma nova visão, uma nova cultura, e a gente vai crescendo e avançando, né? Nas coisas que já foram muito bem fundamentadas aqui, mas com muita expectativa para aquilo que a gente já começou a viver nesses dias aqui. Como você enxerga, Will, o papel da comunicação do Ministério Verbo da Vida, da divulgação das ações, dos conteúdos para as nossas igrejas no Brasil e no mundo também, nossas escolas? A gente tem um papel fundamental, né, de informação de tudo aquilo que está acontecendo nas nossas igrejas, com os nossos missionários, os avanços, mas esse ano particularmente que eu tive a oportunidade de viajar mais, tanto com as nossas conferências, eu participei de todas as conferências que a gente teve, né, no Brasil e as que tiveram fora, o JPN Tour e alguns outros eventos, mas a gente vê esse movimento e o quanto a gente também tem inspirado as pessoas, as igrejas, com aquilo que a gente faz, né? Com a arte, com os vídeos inspiracionais, com as artes que inspiram, as aberturas de cultos e conferências. Então não é só informação, mas a gente já começou, né, esse movimento de inspiração mesmo, né? De trazer essa visão através das artes, da comunicação e tudo aquilo que a gente produz aqui. Will, olhando hoje para as nossas equipes, para a nossa formação no que diz respeito à sub-área da comunicação, quais estratégias ou quais desafios você enxerga para cumprir o que se precisa fazer nessa fase? Como eu falei, né, a gente tem um trabalho aqui muito bem fundamentado, né, já são mais de uma década em que a comunicação existe, cresceu, nasceu, né, cresceu e avançou. Né? E aí toda mudança de estação, ela é desafiadora, porque a gente já sabe uma forma das coisas acontecerem, uma forma das coisas funcionar. Então a implementação de uma cultura e uma visão não é algo que acontece da noite para o dia. Sim. Mas graças a Deus a gente tem um time muito bom, as pessoas estão com expectativas, né, para viver isso, já tem visto aí os movimentos do Espírito. E aí quando a gente tem um rio passando, uma correnteza forte, fica difícil e é desafiador você nadar contrário a isso, né? Então a gente tem visto as pessoas pegando junto, mesmo que agora nos primeiros dias, né? Mas já tem aquele brilho no olhar de expectativa de viver algo novo mesmo. Sim. Na nossa entrevista para o portal, você comentou que quando você fez publicidade, não era nenhuma direção para isso, né? Foi um livramento, praticamente. Hoje, pensando nisso, a sua formação é publicidade e propaganda. Como você enxerga agora aquilo que lá no passado parecia não fazer sentido nenhum como ferramenta para essa fase agora? Então, como eu falei lá na entrevista, eu ia para outra área, né? A área da saúde, educação física, fisioterapia. E se você que está aqui nos assistindo e falou, o Senhor não me livrou disso, eu vi que eu estou numa área totalmente diferente. Eu creio que isso não seria um impedimento. Sim. Mas eu vi ali a misericórdia de Deus para um jovem que estava perdido e falou, não, faz outra coisa, faz isso aqui. E aí eu me apeguei naquilo e fiz, né? E vi que isso fez toda a diferença. Eu fiquei 10 anos praticamente nesse mercado. Isso me ajudou muito na minha introdução no audiovisual. Eu não tinha, antes disso, o pessoal fala, você já era da área. Não, eu era mais da área de planejamento, lançamento de marca, de produto, branding, essas coisas. Não tinha contato com a criação do audiovisual. Só que isso facilitou muito no lançamento da minha marca, da minha produtora, né? Então eu já ganhei tempo no lançamento, em posicionamento, que era algo que eu já dominava. E aí trabalhei mais 10 anos nisso e, obviamente, mesmo em produtora, eu estava em contato com agências, com vídeos estratégicos e tal. Então isso eu nunca deixei. E também, durante muitos anos, eu coordenei departamento de comunicação em igreja. Então comecei coordenando de uma igreja maior, Verbo da Vida lá em Guarulhos. Na época acho que devia ter entre 300, 400 membros. Depois fui pro Verbo da Vida Arujá com, 25 pessoas para começar. Então a gente era o redator, o fotógrafo, o social media, igreja, né? Fazia isso. Mas também vimos isso prosperar e crescer. Deixamos lá, né, antes de vir para Campina Grande, um time excelente lá. Então nunca deixei esse lado da comunicação e agora estou revivendo todas essas coisas
voltando às raízes, digamos. Todas as vezes que a gente tem se reunido aqui, que você tem juntado a liderança para conversar, para expor seu pensamento, você tem trazido 2 palavras bem importantes: inovação e inspiração. Então, olhando para isso, o que é que você pensa em trazer para cá, com esse foco de inspirar e de inovar? A inovação para mim é como se fosse o encontro de um elo, né? Sim. Da criatividade com a efetividade. Sim. Então não é só fazer algo novo e diferente, mas é fazer algo novo e diferente e que seja mais efetivo. Sim. E aí a outra palavra foi inspiração, né? Então tudo isso está conectado, porque se você é criativo e mais efetivo, você traz inovação. Quando você faz isso, automaticamente inspiração é gerada, né? Então é isso que eu vejo, esse movimento da gente inspirar mais as nossas igrejas a se conectar à visão e, obviamente, esse é o nosso objetivo, né? A amar mais o Senhor, a amar mais Jesus, a lançar essa palavra pelos 4 cantos. Esse é o nosso objetivo central. Will, a gente tem no nosso Telegram um grupo específico com líderes de comunicação das igrejas do Brasil e do mundo, né? Eu gostaria de saber o que é que você tem para dizer a essas pessoas e até para trazê-las mais para perto, mostrar a importância do que elas fazem lá na ponta, que podem repercutir também aqui no nosso ministério. Eu diria que a gente está aqui para servi-los, né? Sim. Tudo que nós fazemos é pensando nas nossas igrejas, é pensando lá na outra ponta, como é que os membros vão enxergar isso, como é que a igreja local vai receber tudo isso que a gente está produzindo. Então, o nosso time não se resume aqui ao nosso centro de operações, mas o nosso time são mais de 500 igrejas, né? A gente está em mais de 20 países. Então, esse é o nosso time, essa é a nossa família e, obviamente, que eles podem contar com a gente em tudo e já estão contando, né? Quando apareceu o meu nome ali, todo mundo comemorou, glória a Deus, e aí já começou as mensagens no privado. Viu, Will, me tira essa dúvida, vem aqui, a gente pode fazer isso, pode ser assim, assado. E a gente tem caminhado bem aí nessas poucas semanas. Muito bom, Will. Para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma dica de leitura para as pessoas que estão nos acompanhando, aquele livro que você gosta de ler, que você gosta de reler, de presentear. Aquele livro assim que você diz, olha, lê isso aqui que você vai encontrar um norte para a sua vida, para o seu chamado. Falando um livro dentro daquilo que a gente faz, eu indicaria o livro Criative-se, Sim. de Marcos Madalena, um pastor lá da igreja da cidade. Eu estou falando alguém de um ministério, né, que não está dentro do nosso, mas para que você leia esse livro, e aí já deixo aqui, né, nós vamos começar a produzir esse tipo de conteúdo dentro do nosso ministério. Então, é um tempo de nós sermos essas pessoas, esses pioneiros também na criatividade, na inovação, e os outros também vão começar a olhar para nós e buscar essa inspiração porque a gente está buscando o mesmo alvo. E outro livro que eu chamo a atenção, né? Esse você encontra na nossa editora, no Verbo Shop, é Uma Vida em Chamas. Sim. Então você vai ver ali como se manter afogueado em tudo aquilo que você está fazendo, seja na área criativa, seja no seu dia a dia. Na verdade, todos nós somos criativos e estamos criando algo no nosso dia. E é uma leitura inspiradora, né, Will? Com certeza. Pois é, você que está nos acompanhando aí, aproveita a dica, já procura uma das nossas lojas Verbo Shop ou acesse verboshop.com.br e garanta o seu. Will, muito obrigada pela sua participação, muito boa a nossa conversa aqui hoje. Eu que agradeço. Na próxima nós já estaremos falando daquilo que Deus tem feito dentro da comunicação e explodindo aí para todas as nossas igrejas pelo mundo. Muito bom, amém. Valeu. O Verbo Online de hoje fica por aqui, mas em nosso portal tem muito conteúdo exclusivo para você. É só acessar verbodavida.com ou baixar o aplicativo Verbo App. Eu também fico por aqui, declaro um dia abençoado para você, tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a Gê Monteiro e esse é seu Verbo Online. Até mais. Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.